Num restaurante com vista para o Rio Tejo, num jantar que custava metade do meu salário mensal, a mulher por quem sacrifiquei tudo apresentou-me ao seu novo alvo milionário. Não como o namorado que pagava as contas dela há 4 anos, mas como apenas um amigo com carro. O restaurante inteiro ouviu. Quando tentei falar, ela sussurrou que eu tinha sorte de ter sido convidado. Naquele momento, não fiz uma cena. Apenas deixei as chaves, saí e iniciei uma vingança silenciosa que destruiria o império de mentiras dela em menos de 2 semanas. O restaurante ficava no topo de um edifício moderno em Belém, com janelas do chão ao teto que mostravam a ponte 25 de abril iluminada contra o céu noturno. Era o tipo de lugar onde o chefe de sala parecia julgar o valor do teu fato apenas com um olhar e onde uma simples garrafa de vinho custava mais do que a maioria das pessoas ganha numa semana. Eu tinha feito a reserva com um mês de antecedência porque a Sofia insistiu que era vital para a carreira dela. Ela disse-me que era um jantar de networking e que o Ricardo Menezes estaria lá. Eu balancei a cabeça como o idiota apaixonado que era, pois esse era o nosso padrão há 4 anos. A Sofia sonhava e planeava, e eu pagava e executava. Cheguei primeiro, vestido com o meu melhor fato azul escuro, sentindo-me deslocado entre a elite de Lisboa. Pedi uma água com gás e verifiquei o telemóvel repetidamente, nervoso como um miúdo no primeiro encontro, embora pagasse a renda e as despesas da Sofia mais tempo do que conseguia lembrar. Ela chegou 30 minutos atrasada, trazendo duas amigas a reboque, a Cláudia e a Inês, ambas vestidas como se estivessem prontas para uma passadeira vermelha. A Sofia usava um vestido esmeralda que eu nunca tinha visto, provavelmente comprado com o cartão de crédito que eu lhe dera para emergências na semana anterior. Ela beijou o ar perto da minha face, com aquele perfume caro que se tornará enjoativo, e antes que eu pudesse perguntar sobre o atraso, o Ricardo apareceu. Ele era o estereótipo do sucesso corporativo, cabelo grisalho impecável, um bronzeado de quem passa os invernos no Algarve e um sorriso que gritava arrogância. Ele cumprimentou a Sofia com uma familiaridade que fez o meu estômago revirar. Quando ele finalmente olhou para mim, estendeu a mão com a firmeza de quem está habituado a esmagar a concorrência e disse que a Sofia tinha falado muito sobre mim. Eu apertei a mão dele, tentando decifrar o tom, mas a Sofia interrompeu antes que eu pudesse responder. Com um gesto desdenhoso da mão, enquanto se sentava ao lado do Ricardo, ela disse a frase que mudaria a minha vida. Ela disse a todos na mesa que eu era apenas um amigo com carro, alguém doce o suficiente para lhe dar boleias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a música jazz ambiente pareceu parar. As amigas dela desviaram o olhar, focadas nos menus como se contivessem segredos de estado. Eu fiquei ali, paralisado, a processar que 4 anos de vida em comum, de partilha de apartamento e de sonhos, tinham sido reduzidos a um serviço de motorista não remunerado. O Ricardo riu e comentou que era difícil encontrar boa ajuda hoje em dia. A mesa inteira riu com ele. Senti o sangue subir minha cabeça, mas mantive a voz calma quando corrigi e disse que era o namorado dela. A reação da Sofia foi fria e imediata. Ela sibilou que eu estava a ser dramático e que já tínhamos falado sobre não colocar rótulos nas coisas, uma mentira flagrante, considerando que eu tinha pago a operação da mãe dela no mês anterior sob o pretexto de sermos uma família. Quando tentei argumentar, ela inclinou-se para a frente, com os olhos a brilhar de raiva, e disse alto o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem que eu tinha sorte de ter sido convidado, e que deveria estar grato pela oportunidade de estar na presença de alguém como o Ricardo. Aquela foi a gota de água. A humilhação pública transformou a minha tristeza em algo gelado e calculista. Eu levantei-me devagar. Sou especialista em segurança informática. O meu trabalho é identificar ameaças e neutralizá-las, não fazer escândalos. Tirei a carteira e coloquei 500 euros em notas em cima da mesa. O suficiente para cobrir a minha parte e o vinho que eles ainda nem tinham pedido. Disse-lhes para aproveitarem a noite. A Sofia ordenou que eu me sentasse, dizendo que eu estava a envergonhá-la, mas eu apenas tirei as chaves do carro do bolso. Ergui-as para que todos vissem e disse que, já que eu era apenas o amigo com o carro, ela certamente não precisaria de boleia para casa. O Ricardo soltou uma gargalhada genuína e fez uma piada sobre quem vestia as calças na relação. Saí do restaurante com as mãos a tremer, não de medo, mas de uma fúria contida.
O manobrista trouxe o meu Toyota e eu conduzi sem destino, acabando num miradouro com vista para a cidade. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Sofia a dizer que o meu comportamento tinha sido inaceitável e que falaríamos sobre a minha atitude mais tarde. Nenhum pedido de desculpas. A audácia dela foi o catalisador que eu precisava. Voltei para o nosso apartamento, que na verdade era o meu apartamento, comprado 3 anos antes de a conhecer. O lugar estava cheio das coisas dela. Maquilhagem na casa de banho, roupas a ocupar todo o armário. Sentei-me no sofá e, pela primeira vez em meses, abri a aplicação do banco no meu portátil. Eu confiava nela cegamente, um erro fatal. O que vi no ecrã fez o meu sangue gelar. Não eram apenas gastos em roupas ou jantares. Havia transferências. Dezenas delas. Levantamentos de dinheiro em caixas multibanco perto do escritório do Ricardo. Pagamentos em hotéis de luxo em Sintra nas noites em que ela dizia estar a visitar a mãe doente. Mas o verdadeiro choque, o primeiro grande plot twist daquela noite, aconteceu quando cruzei os dados do meu cartão de crédito com o registro de localização do telemóvel dela, que estava sincronizado na nossa nuvem partilhada de casal. Enquanto eu olhava para os extratos, recebi uma notificação em tempo real no telemóvel. Uma tentativa de transação de 2.500 euros numa joalharia de luxo na Avenida da Liberdade, feita há 2 minutos. Ela não estava a jantar. Ela tinha saído do restaurante com o Ricardo e estava a tentar comprar um relógio com o meu dinheiro para oferecer a ele. Recusei a transação imediatamente através da aplicação e bloqueei o cartão. Segundos depois, o meu telemóvel tocou. Era ela. Deixei tocar até cair no voicemail. Mas a verdadeira bomba estava escondida num ficheiro que encontrei no backup do computador dela, que estava ligado à nossa rede doméstica. Era uma folha de cálculo intitulada Projeto Futuro. Abri o documento e percebi que a traição era muito mais profunda do que infidelidade. Ela estava a transferir pequenas quantias, 200 euros aqui, 300 ali, para uma conta poupança em nome dela, rotulada como fundo de fuga. O total acumulado era de 37.000 euros. Dinheiro meu. Dinheiro que eu pensava estar a ser usado para pagar a medicação da irmã ou as contas da casa. Ela estava a roubar-me sistematicamente para financiar a vida nova que planeava com o Ricardo. Naquele momento, decidi que não ia apenas acabar com o namoro. Eu ia destruir o mundo de fantasia que ela tinha construído às minhas custas. O meu telemóvel continuava a vibrar incessantemente em cima da mesa de centro, uma dança frenética de chamadas não atendidas e mensagens de texto que variavam entre a fúria e o pânico simulado. A Sofia devia estar a perceber que o cartão bloqueado na joalharia não tinha sido um erro do sistema bancário. Ignorei o aparelho completamente. Naquele momento, eu já não era o Lucas, o namorado compreensivo que esperava acordado. Eu tinha entrado no modo que a minha equipa de segurança cibernética conhecia bem, frio, metódico e implacável na procura de vulnerabilidades. O apartamento silencioso no Chiado transformou-se no meu centro de comando, iluminado apenas pelo brilho azulado dos 3 monitores onde eu dissecava a vida digital da mulher que dormia ao meu lado há 4 anos. Comecei por rastrear a origem das transferências para o tal fundo de fuga. A minha ingenuidade inicial levou-me a crer que ela estava apenas a desviar o meu dinheiro para garantir a sua independência, mas à medida que eu mergulhava nos metadados dos ficheiros partilhados e nos registros bancários que ela, arrogantemente, deixará acessíveis no nosso computador doméstico, o cenário mudou drasticamente. Não se tratava apenas de roubo doméstico, era algo muito mais sinistro e criminalmente perigoso. Encontrei uma série de faturas em formato PDF numa pasta oculta, camuflada dentro de subpastas de fotografias de viagens que nunca fizemos. Eram faturas emitidas por ela, como consultora de estilo de vida, para uma empresa chamada RM Ventures. Uma pesquisa rápida na base de dados do registro comercial revelou o óbvio: a RM Ventures era uma empresa de fachada detida maioritariamente por Ricardo Menezes. O padrão era claro e alarmante. O Ricardo transferia milhares de euros da empresa para a conta pessoal da Sofia sob a justificação de serviços de consultoria falsos. Em vez de gastar esse dinheiro, a Sofia movia-o imediatamente para contas offshore e carteiras de criptomoedas não rastreáveis.
Para manter o seu estilo de vida luxuoso e pagar as despesas correntes, os jantares, as roupas de marca, os hotéis de 5 estrelas onde se encontrava com ele, ela drenava as minhas contas e usava os meus cartões de crédito. Eu estava a financiar a operação diária, enquanto ela lavava dinheiro para o amante, ajudando-o a desviar fundos da própria empresa e, provavelmente, a esconder ativos da esposa num processo de divórcio futuro. O choque inicial deu lugar a uma descarga de adrenalina. Eu tinha inadvertidamente tornado-me cúmplice de um esquema de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Se a polícia judiciária batesse a porta naquele instante, o facto de vivermos juntos e partilharmos despesas poderia implicar-me. A minha vingança deixou de ser uma questão de honra ferida para se tornar uma necessidade de sobrevivência jurídica e destruição total dos meus inimigos. Percebi que a prova digital era robusta, mas eu precisava de algo que ligasse o mundo virtual ao físico, algo que tornasse a traição inegável não só para o tribunal, mas para a opinião pública e, crucialmente, para a esposa do Ricardo. Precisava de olhos no terreno. Abri uma aba segura no navegador e procurei um contato antigo que esperava nunca ter de usar. O nome dele era Rui, um ex-inspetor da judiciária que agora operava como detetive privado, especializado em casos que exigiam discrição absoluta e resultados rápidos. Enviei-lhe um dossiê encriptado preliminar com as fotos do Ricardo e da Sofia, os locais frequentes que descobri através da geolocalização do telemóvel dela e os horários suspeitos. A resposta do Rui chegou em menos de 10 minutos, lacônica e profissional, aceitando o trabalho e garantindo vigilância a partir da manhã seguinte. Enquanto o sol começava a nascer sobre Lisboa, tingindo o tejo de dourado, senti uma calma estranha. A Sofia achava que eu era um homem fraco, um amigo com carro que podia ser descartado e humilhado publicamente. Ela não fazia ideia de que, naquela noite, enquanto ela tentava desesperadamente contactar-me para desbloquear um cartão de crédito, eu tinha mapeado cada mentira, cada euro desviado e cada crime cometido. Eu não ia apenas deixá-la, eu estava a preparar um dossiê que, quando detonado, não deixaria pedra sobre pedra na vida de ambos. Fechei o portátil, tomei um duche frio e vesti-me para o trabalho. O jogo tinha mudado, e eu já não estava a jogar a defesa. A Sofia voltou para casa na manhã seguinte, trazendo consigo uma tempestade de vitimização ensaiada. Ela entrou no apartamento com os olhos inchados, não de choro, mas de falta de sono e excesso de álcool, e imediatamente lançou a sua ofensiva habitual. Em vez de pedir desculpa, acusou-me de ser controlador, mesquinho e de a ter humilhado perante as pessoas mais importantes da sua carreira. Eu permaneci sentado na ilha da cozinha, a beber o meu café preto, observando-a com uma nova e terrível clareza. Para manter a armadilha intacta, tive de engolir o meu orgulho e desempenhar o papel que ela esperava de mim, o do namorado submisso e arrependido. Murmurei um pedido de desculpas vago e desbloqueei temporariamente um dos cartões de crédito com um limite reduzido, apenas o suficiente para acalmar e fazê-la acreditar que o banco tinha voltado a abrir. A satisfação presunçosa no rosto dela foi quase insuportável. Mas era necessária. Ela precisava de se sentir segura para cometer o erro final. Nos dias que se seguiram, a minha vida bifurcou-se. De dia, eu era o Lucas passivo, à noite, e nos intervalos do trabalho, eu construía a guilhotina que cairia sobre os pescoços deles. O Rui, o meu detetive privado, provou valer cada cêntimo dos seus honorários exorbitantes. As fotografias e vídeos que ele me enviava diariamente pintavam um quadro muito mais complexo do que um simples caso extraconjugal. Eles não se encontravam apenas em hotéis de charme na linha de Cascais. O Rui fotografou-os a entrar e sair de conservatórias e escritórios de advogados duvidosos na zona industrial de Sintra. Mas foi uma fotografia específica, tirada com uma lente de longo alcance através da janela de um café, que revelou o primeiro grande plot twist da minha investigação. Na imagem, a Sofia assinava uma pilha de documentos enquanto o Ricardo sorria, sem assinar nada. Ampliei a imagem digitalmente e usei um software de melhoramento de imagem para decifrar o cabeçalho dos papéis. Eram documentos de constituição de responsabilidade única. O Ricardo não estava apenas a usar a Sofia para lavar dinheiro, ele estava a preparar o terreno para sacrificar. Ele estava a colocar todos os ativos tóxicos e as dívidas fiscais da empresa fantasma exclusivamente em nome dela.
A Sofia, na sua ganância e ignorância financeira, acreditava estar a tornar-se sócia de um império, quando na verdade estava a assinar a sua própria sentença de prisão como testa de ferro. O Ricardo planeava sair limpo com o dinheiro lavado, deixando-a sozinha para lidar com as finanças e a polícia judiciária quando o esquema inevitavelmente colapsasse. Enquanto eu processava essa informação, o meu telemóvel alertou-me para uma notificação do registro predial. Como medida de segurança, eu tinha ativado alertas sobre qualquer movimentação legal relacionada com o meu patrimônio. O sangue fugiu-me do rosto ao ler o relatório. Havia um pedido de constituição de hipoteca sobre o meu apartamento, submetido há 2 dias. O banco aguardava apenas uma confirmação final. A Sofia tinha falsificado a minha assinatura e roubado os meus documentos pessoais para tentar hipotecar a minha casa, a casa que eu comprei anos antes de a conhecer, para injetar liquidez rápida na empresa do Ricardo. Este era o segundo golpe, a traição final que tornava tudo pessoal num nível visceral. Ela não se contentava em gastar o meu dinheiro, ela estava disposta a deixar-me sem abrigo para impressionar um homem que planeava atirá-la aos lobos. A raiva fria que senti transformou-se em foco absoluto. Cancelei o pedido de hipoteca imediatamente, alegando fraude e apresentando queixa contra desconhecidos para ganhar tempo sem alertar a Sofia diretamente. Sabia que tinha de agir rápido. Comecei a compilar os dossiês da verdade. Não seria apenas um despejo de informação caótico, seria um ataque cirúrgico coordenado. Organizei 3 pastas digitais distintas. A primeira, destinada à autoridade tributária e ao Ministério Público, continha o rastro do dinheiro, as faturas falsas da RM Ventures e as provas de falsificação de documentos. A segunda pasta era para a mãe da Sofia, a dona Helena, que também tinha sido enganada pela filha, pensando que o dinheiro que lhe pedia era para tratamentos médicos meus, quando na verdade financiava as escapadelas românticas deles. A terceira pasta, no entanto, era a minha obra-prima. Era destinada a Madalena Menezes, a esposa do Ricardo. A minha pesquisa revelou que a Madalena não era a esposa troféu que a Sofia descrevia com desdém. Ela era herdeira de uma família de industriais do norte e a verdadeira detentora do capital inicial que permitiu ao Ricardo abrir a sua empresa. O Ricardo não tinha nada dele, tudo pertencia ao regime de casamento ou à família dela. O dossiê para Madalena não continha apenas provas da infidelidade, fotos de beijos e recibos de hotéis, mas, crucialmente, provas de que o Ricardo estava a desviar fundos do patrimônio conjugal para contas secretas, preparando-se para deixar sem nada. Eu sabia que a traição emocional a magoaria, mas a traição financeira falaria destruí-lo. Programei o envio dos e-mails para amanhã de sexta-feira. Sabia, através da agenda partilhada que a Sofia estupidamente deixará aberta no iPad da sala, que nessa manhã o Ricardo daria uma palestra importante sobre ética nos negócios num centro de conferências no Parque das Nações, onde a Madalena estaria presente na primeira fila. Seria o palco perfeito. Na quinta-feira à noite, sentei-me no sofá ao lado da Sofia, que via televisão alheia ao facto de que o teto sobre a sua cabeça e o chão sob os seus pés estavam prestes a desaparecer. Olhei para ela, para a mulher que falsificou a minha assinatura e vendeu o nosso futuro, e senti uma paz estranha. O gatilho estava armado. Restava apenas esperar pelo amanhecer para ver o mundo deles arder. Sexta-feira amanheceu sobre Lisboa com uma tranquilidade enganadora, o tipo de calma atmosférica que precede tempestades devastadoras. A Sofia acordou mais cedo do que o habitual, demorando horas em frente ao espelho a preparar-se para o que ela acreditava ser a sua consagração social. Ela vestiu um tailleur creme impecável, comprado com o meu dinheiro, convencida de que estaria na primeira fila do centro de congressos, ao lado dos grandes nomes da indústria, a aplaudir o homem que a usava como escudo humano financeiro. Eu mantive a minha rotina matinal inalterada, bebendo café e desejando-lhe sorte com um beijo na testa que, para mim, teve o sabor de um adeus definitivo e irrevogável. Assim que a porta se fechou atrás dela e o som dos seus saltos altos desapareceu no corredor, o Lucas passivo deixou de existir. O cronômetro mental que eu tinha ativado dias antes chegará ao zero. A minha primeira ação foi ligar para um serralheiro de emergência para mudar todas as fechaduras do apartamento. Enquanto aguardava a sua chegada, dediquei-me a empacotar os pertences da Sofia. Não o fiz com a fúria descontrolada de um amante traído, atirando roupas pela janela,
mas com a precisão cirúrgica de quem elimina provas de um crime. Coloquei tudo em caixas de cartão industriais, devidamente etiquetadas, e solicitei um serviço de armazenamento temporário num armazém longe do centro da cidade. Às 8h55, o apartamento estava purgado da presença dela. Às 9 horas em ponto, sentei-me no meu escritório, respirei fundo e premi a tecla Enter que detonaria as minas digitais que eu plantara cuidadosamente. Os e-mails partiram simultaneamente para os seus destinos. Para Madalena Menezes, seguiu o dossiê completo com as provas do desvio de capitais matrimoniais e a traição, incluindo os registros de constituição da empresa fantasma. Para os sócios maioritários da firma do Ricardo, enviei as evidências de que ele estava a drenar a liquidez da empresa principal para a RM Ventures, utilizando faturas falsas emitidas pela Sofia. Para a autoridade tributária e para a polícia judiciária, enviei o pacote mais pesado, a prova da fraude fiscal, do branqueamento de capitais e, crucialmente, a tentativa de falsificação de documentos para hipotecar o meu imóvel. E, finalmente, para a dona Helena, enviei a verdade dolorosa sobre onde o dinheiro da sua operação tinha sido gasto, libertando-a da manipulação da filha. Para saborear o momento, liguei o meu portátil ao ecrã grande da sala e acedi à transmissão em direto da conferência. O Ricardo estava no palco, carismático e eloquente, a discursar sobre integridade e transparência na nova economia. A ironia era tão espessa que quase se podia cortar a faca. A câmara focou brevemente a primeira fila, onde a Sofia sorria radiante, aplaudindo, enquanto a Madalena, sentada 2 lugares ao lado, consultava o tablet que acabará de vibrar. Observei, fascinado, a transformação no rosto da esposa do Ricardo. A elegância dela dissolveu-se em choque, seguido de uma fúria gélida. Ela não fez um escândalo, apenas se levantou, mostrou o ecrã ao advogado da família que estava ao seu lado e saiu do auditório com o telemóvel ao ouvido. O caos começou minutos depois, ainda durante a transmissão. Vi os telemóveis de vários executivos na plateia começarem a acender-se em simultâneo, os sócios do Ricardo tinham recebido o meu e-mail. Um murmúrio percorreu a sala, quebrando o silêncio respeitoso. O Ricardo gaguejou, perdendo o fio à meada do discurso, quando viu 2 agentes da polícia judiciária entrarem pelas portas laterais do auditório, acompanhados discretamente pela segurança do evento. Não foi uma detenção espalhafatosa de filme, mas foi humilhante na sua eficácia burocrática. Eles subiram ao palco e, com o microfone ainda ligado, pediram ao Ricardo que os acompanhasse para averiguações sobre crimes financeiros graves. A reação da Sofia foi o que selou o destino dela. Em vez de se afastar, ela correu para o palco, gritando que aquilo era um engano, tentando usar a sua posição imaginária de sócia para defender o Ricardo. Foi nesse momento que o Ricardo, vendo seu império desmoronar e precisando desesperadamente de se distanciar da fraude, cometeu a traição final que eu previra. Com as câmaras ainda a gravar, ele apontou para Sofia e disse alto e bom som aos inspetores que ela era a única proprietária e gerente da RM Ventures, e que ele não tinha conhecimento das irregularidades que ela praticava. Ele atirou-a para a fogueira sem hesitar. A expressão de horror no rosto da Sofia, transmitida em alta definição, foi a imagem da destruição total. Desliguei a transmissão quando vi os inspetores a pedirem a identificação dela. O meu telemóvel começou a tocar instantes depois. Era ela. Deixei tocar. Bloqueei o número. Minutos depois, recebi uma notificação do sistema de segurança do prédio. Alguém tentava usar o código de entrada antigo. O serralheiro já tinha terminado o trabalho. A Sofia estava na rua, provavelmente em pânico, a descobrir que a chave não rodava e que o código não funcionava. Enviei-lhe uma única mensagem de texto, fria e direta: as tuas coisas estão no armazém box 44 em Alfragide. A renda do box está paga por 1 mês. O contrato de aluguer da tua vida comigo foi rescindido por justa causa. O golpe final, no entanto, veio de onde eu menos esperava, adicionando uma camada extra de justiça poética. Enquanto eu observava o telemóvel, recebi um e-mail automático do banco. A minha denúncia de fraude na tentativa de hipoteca tinha desencadeado um protocolo de segurança imediato. As contas da Sofia tinham sido congeladas preventivamente por suspeita de atividade criminosa. Ela estava na rua, sem casa, sem um amante que a traíra publicamente,
sem acesso ao dinheiro roubado e com a polícia no seu encalço. Eu não senti alegria, apenas a satisfação sombria de um arquiteto que vê a estrutura defeituosa colapsar exatamente como os cálculos previam. O silêncio no meu apartamento nunca tinha sido tão valioso. Tinha recuperado a minha vida, mas o mundo lá fora ainda tinha contas a ajustar com ela. As semanas que se seguiram àquela sexta-feira fatídica foram um turbilhão de manchetes de jornais, notificações judiciais e o colapso ruidoso de reputações construídas sobre areia. O Ricardo Menezes não caiu sozinho, a queda dele arrastou consigo toda a estrutura podre que ele e a Sofia tinham alimentado. A polícia judiciária, munida das provas irrefutáveis que eu forneci, desmantelou o esquema de fraude fiscal com uma rapidez impressionante. A ironia mordaz da situação foi que a ambição cega da Sofia acabou por ser a sua ruína legal. Como ela tinha insistido em assinar todos os papéis da RM Ventures para se sentir uma empresária poderosa, o tribunal considerou-a a principal responsável pelas dívidas da empresa fantasma. O Ricardo, com os seus advogados caros, tentou alegar ignorância, pintando-a como a mentora do esquema, mas o dossiê que enviei à esposa dele garantiu que ele não saísse impune. A Madalena Menezes revelou-se uma força da natureza. No processo de divórcio, que correu mais rápido do que qualquer um poderia prever, ela usou as provas da minha investigação para invocar cláusulas de conduta moral no acordo pré-nupcial, deixando Ricardo praticamente sem nada. Ele foi forçado a vender as suas ações na empresa principal ao desbarato para cobrir as multas fiscais, passando de um executivo de topo a um pária no mundo empresarial de Lisboa. Ele perdeu a Penthouse, o carro de luxo e, acima de tudo, o estatuto social que tanto prezava. Mas ver a queda dele foi apenas um detalhe periférico. O verdadeiro desfecho emocional estava reservado para a mulher que dormiu ao meu lado durante 4 anos. A Sofia tentou contactar-me uma última vez, cerca de 3 semanas após o escândalo rebentar. Era uma noite chuvosa e eu estava no meu apartamento, que agora parecia maior e mais luminoso sem a presença opressiva das mentiras dela. O porteiro interfonou, avisando que ela estava no átrio, a chorar e a exigir subir. Eu poderia ter dito que não estava, mas decidi descer. Não para deixar entrar, mas para fechar o ciclo. Encontrei-a no saguão do prédio, encharcada, com a maquilhagem borrada e a carregar uma mala de mão desgastada. Ela não parecia a mulher arrogante do restaurante em Belém, parecia uma criança perdida. Sem dizer uma única palavra, ela tentou abraçar-me, usando a velha tática da fragilidade para me manipular. Mas eu recuei. Olhei para ela e não senti raiva, nem desejo de vingança, nem sequer pena. Senti uma indiferença absoluta, um vazio onde antes existia afeto. Apenas abanei a cabeça, virei costas e entrei no elevador, deixando-a falar sozinha para as paredes de mármore do prédio onde ela nunca mais entraria. O verdadeiro plot twist da minha vida, no entanto, chegou numa carta timbrada em papel de alta gramagem, entregue em mão por um estafeta. Era um convite da Madalena Menezes. Encontramo-nos no escritório dela, um espaço sóbrio e imponente na Avenida da Liberdade. Ela não me chamou para agradecer a destruição do marido, mas para reconhecer a competência técnica com que o fiz. Ela disse-me que os auditores da família dela demoraram anos e nunca encontraram o que eu descobri em 2 semanas. Ali mesmo, ela ofereceu-me um contrato. Ela estava a criar uma nova divisão de cibersegurança e auditoria forense para proteger o vasto patrimônio do grupo familiar contra fraudes internas e externas. A proposta financeira era 3 vezes superior ao meu salário atual, com bônus de assinatura. Aceitei no momento. A mulher que a Sofia tentou impressionar desesperadamente estava agora a contratar o amigo com carro para ser um dos seus conselheiros de confiança. Meses depois, a vida tinha assentado numa nova e próspera normalidade. Eu estava a sair de uma reunião com clientes na zona de Benfica e decidi parar num supermercado local para comprar algo para o jantar. Enquanto escolhia legumes na seção de frescos, vi uma figura familiar a repor pacotes de arroz numa prateleira baixa. O uniforme era verde berrante, o cabelo estava apanhado num rabo de cavalo prático e as unhas, antes impecavelmente arranjadas, estavam curtas e sem verniz. Era a Sofia. Um mundo de luxo, os jantares de 1.000 € e as viagens de sonho tinham evaporado, restando apenas a realidade crua de quem tem de trabalhar para pagar dívidas judiciais e sobreviver. Os nossos olhares cruzaram-se por um breve segundo.
Vi o reconhecimento nos olhos dela, seguido imediatamente por uma onda de vergonha profunda. Ela baixou a cabeça, focando-se intensamente nas etiquetas de preço, tentando desaparecer entre os corredores. Eu não parei, não sorri com escárnio, nem fiz qualquer gesto de triunfo. Continuei o meu caminho até a caixa, paguei as minhas compras e saí para o ar fresco da tarde. Aquela imagem dela, derrotada pela própria ambição e desonestidade, foi a confirmação final de que a justiça, embora tardia, é implacável. Caminhei até ao meu carro, o mesmo Toyota fiável que ela tanto desprezava. Entrei, liguei o motor e conduzi em direção à marginal, com o sol a pôr-se sobre o oceano. Eu tinha aprendido a lição mais valiosa de todas. O nosso valor não é definido por quem nos acompanha nos jantares caros, mas pela integridade que mantemos quando as luzes se apagam. A Sofia queria um homem de sucesso e acabou por me transformar num, obrigando-me a sair da minha zona de conforto e a lutar por mim mesmo. No final, ela teve razão numa coisa: eu tinha sorte. Tive a sorte de descobrir a verdade a tempo de me salvar e de construir uma vida onde sou eu, e apenas eu, quem segura o volante. O amigo com carro tinha percorrido um longo caminho, e a estrada à frente nunca pareceu tão livre e convidativa.